Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, para tirar dúvidas de alguns alunos e também para reforçar alguns conceitos, vamos corrigir os exercícios que eu passei para vocês juntos, tá? Vamos lá. O primeiro exercício, ele quer fazer uma comparação entre índice de liquidez corrente com índice de liquidez seca e índice de liquidez imediata. As fórmulas, pessoal: índice de liquidez corrente é ativo circulante por passivo circulante. No índice de liquidez seca, do meu ativo circulante eu desconto o valor do estoque e divido pelo passivo circulante. E dentro do meu índice de liquidez imediata eu vou pegar apenas disponibilidade, que é caixa, bancos e aplicação financeira, e vou dividir pelo meu passivo circulante. Então, considerando que o meu estoque e a disponibilidade já estão dentro do meu ativo circulante, claro que o meu ILC vai ser maior do que o ILS, que vai ser maior do que o ILI. Então, a resposta correta é a resposta A. Exercício número 2 também bem simples, né? Ele diz aqui que se eu tiver um indicador de liquidez corrente igual a 1 e aumentar minhas dívidas no mesmo valor que eu aumento o meu caixa, qual vai ser o novo índice de liquidez corrente? Apenas para simplificar, se eu, como exemplo, eu tivesse 10 mil de ativo circulante e 10 mil de passivo circulante, e eu aumentasse as minhas dívidas, que é o passivo, e o meu caixa, que é o ativo, em 50 mil cada, eu teria 60 mil reais de cada um. Dividindo um pelo outro, meu índice manteria o mesmo, tá? A partir do momento que eu aumento o meu ativo circulante, o meu passivo circulante na mesma proporção, o meu índice inicial não altera. Então a resposta correta aqui é a B. Exercício número 3, um pouquinho mais trabalhoso, mas também bem simples, tá? Ele quer comparar os índices de liquidez corrente, seca e imediata dessa empresa de um ano para o outro. Então, para eu responder essa questão, eu tenho que primeiro calcular os 3 índices dos 2 anos. Vamos lá, vamos calcular índice de liquidez corrente primeiro. Ativo circulante por passivo circulante. Eu simplesmente vou lá no meu balanço, pegar o total do meu ativo circulante em 2011 e vou dividir pelo meu passivo circulante de 2011. No exemplo aqui, 12.500, 7.500. Vou chegar no índice de 1,67. E vou fazer isso para todos os índices, comparando 2011 com 2010. Nesse cálculo, tá? O índice de 2011 foi 1,67, 2010 1,37. Só lembrando que em 2010 eu fui lá no ano de 2010 e peguei os valores referentes a cada um dos grupos. Dentro do índice de liquidez seca, mesma coisa, só que eu desconto o valor do estoque. Meu ativo circulante, que era de 12.500 em 2011, eu estou descontando o valor do meu estoque de 5.200, vou ficar com 7.300. Ok? Meu passivo circulante continua o mesmo, 7.500, dividindo um pelo outro, 0,97 meu índice. 2010, vou pegar o meu ativo circulante de R$ 12.300, vou descontar o valor do estoque em 1.800, vou chegar em R$ 10.500, vou dividir pelo meu passivo circulante de 9.000, um índice de 1,17. E o índice de liquidez imediata, eu simplesmente vou pegar a disponibilidade, que é caixa, banco e aplicação financeira, e vou dividir pelo meu passivo circulante. Nesse balanço eu só tenho caixa, eu não tenho banco nem aplicação financeira, então eu vou pegar o índice direto. 2.500 dividido por 7.500, que é o meu passivo circulante, 0,33 em 2011. Vou pegar meu caixa em 2010, que era 1.200, vou dividir pelo meu passivo circulante de 9.000, vou chegar em 0,13. Calculados os índices, aí eu vou para as questões que eu tenho aqui. O exercício alega o seguinte: índice de liquidez seca, corrente imediata apurados em 2011 foram superiores aos de 2010. Ou seja, os 3 índices foram superiores a 2010. Negativo, né? Porque em 2010 eu tinha um índice de liquidez imediata de 0,13, em 2011 eu tenho 0,33, então ele é maior. Ok? Só ele. Os outros 2 índices não são maiores. O corrente até que é, mas o índice de liquidez seca ele diminuiu em relação ao ano anterior, que eu tinha 1,17, agora eu tenho 0,97. Então a questão A é falsa. Os índices de liquidez seca, corrente imediata foram inferiores.
Também não, né? Acabei de falar para vocês que o índice de liquidez corrente imediata, eles foram maiores em 2011 do que 2010. Então a B também é errada. Índice de liquidez imediata e corrente foram piores em relação ao ano anterior? Se eu basear só no índice de liquidez corrente, ele piorou em relação ao ano anterior? Tanto corrente como imediata? Negativo, né? Ele melhorou. Eu tinha 1,37, ele foi para 1,67. Eu tinha 0,13 e foi para 0,33. Só lembrando que esses índices, quanto maior, melhor. Então a questão C também é errada. Sobrou a D. Índice de liquidez imediata e liquidez corrente foram melhores? Sim, foram melhores. Era 1,37, foi para 1,67, 0,13 foi para 0,33. E o meu índice de liquidez seca apresentou piora? Correto, era 1,17, baixou para 0,97. Questão correta é a questão D. O outro exercício, o 5, lembrando que o 4 eu deletei ele, mas esqueci de renomear os índices aqui, tá? De reconfigurar, então ficou, a questão 4 não tem. Ela é bem simples também, tá? Só que eu vou ter que fazer um cálculo um pouquinho mais detalhado aqui. Eu quero saber aqui a relação entre 2011 e 2010. Como já dito em sala de aula, a relação é divisão. Então eu calculei o meu índice de liquidez corrente em 2011 e 2010, tá? E depois eu fiz a relação entre eles. Para calcular o índice de liquidez corrente, eu fui lá em 2011, peguei o valor do meu ativo circulante, dividi pelo passivo circulante, deu 1,91. Peguei o mesmo cálculo para 2010, meu ativo circulante de 300 e dividi pelo meu passivo circulante de 180 mil, 1,67. Lembrando a fórmula que eu dei em sala de aula para cálculo da relação ou para cálculo da variação entre um ano e o outro, eu utilizo o atual dividido pelo anterior menos 1 vezes 100. Vou pegar 1,91, dividir por 1,67, menos 1 vezes 100. Tá? Então, deu uma variação de 1,15. Menos 1 vai para 0,15 e multiplicado por 100 dá 14,5. Na calculadora normal de vocês, não vai dar esse número exato por causa das casas decimais. Se eu aumentar o número de casas decimais, eu vou perceber que não é bem 1,91, e sim é 1,909091. E no outro ano não é 1,67, é 1,666667. Por isso que se eu fizer direto 1,91 dividido por 1,67 menos 1 vezes 100, vai dar um número um pouquinho diferente desse. Ok? Nesse cálculo aqui, a resposta correta seria a questão A, 14,5%. A questão 6 também muito simples, tá? Está querendo saber qual índice que evidencia os recursos financeiros aplicados no ativo circulante e no ativo realizável a longo prazo, comparado com as dívidas totais da empresa. Então, ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido pelas dívidas, que é passivo circulante mais passivo não circulante, é o índice de liquidez geral correto. Eu anotei seca aqui, mas não é o seca não, é o geral, tá, pessoal? A resposta correta é a B. A questão número 8, tá? Corrija, eu pedi para vocês corrigirem aqui que não é passivo circulante, sim passivo não circulante. Eu quero saber qual que é o índice de liquidez geral dessa empresa. Considerando o índice de liquidez geral é igual a ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante por passivo não circulante. 10 mil mais 3 mil